amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos celebrando o 21º ano de aniversário dessa igreja. Me reporto aqui alguns momentos da história da mesma, enquanto estava a nossa irmã aqui, relembrando passo a passo, não tem como não se emocionar. Mas eu só quero dizer, a Deus seja dada a honra, a Deus seja dada a glória, a Deus toda a exaltação. E eu tenho certeza que nesse tempo de colheita, aprove Deus, está a direcionar a vida de um filho desta casa, que logo no mês de dezembro, eu creio, nós estaremos dando posse, e juntos com ele nós vamos dar continuidade à obra que Deus tem a realizar aqui neste lugar. E eu tenho certeza, pastor Nerinaldo Luiz, que não é uma obra pequena, é uma obra muito grande para a honra e glória do Senhor. Eu quero simplesmente nesse momento convidar o orador da noite. É um amigo muito querido meu e muito amigo e irmão do pastor Nerinaldo, e está em um lugar que o pastor Daniel Costa está. Sempre se vai aguardar a presença do pastor Nerinaldo, porque dificilmente eles não estarão juntos. E eu, agora que eu tenho intitulado que Nerinaldo é filho, é assim mesmo, viu? Pastor Pereira às vezes comete essas gafes, não é? É filho. E você também é irmão, é filho, está aqui nessa casa hoje. É presidente da ABS, é um amigo, é um homem de Deus. Então, no momento de estar com a oportunidade de apresentar os nomes, eu acho que ninguém apresentou, viu, Nerinaldo? Somente eu. Me deram a honra. Esses dias eu tenho tido a honra de dirigir uma igreja, pastor. 21 anos como igreja, e a minha consagração como pastor foi em 2004, e até na posse, eu tenho certeza que até a posse, houve em nenhum momento. Diz que os batistas gostam de brigar na hora do administrativo, e eu vou concluir a minha jornada aqui neste lugar dizendo a esta igreja: muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apreço, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo amor, muito obrigado pela comunhão. E é com essa comunhão que você vai ser recebido aqui nesta casa, pastor, e vai dar continuidade a levar esses irmãos e essa amada igreja nova ainda, está debutando, E nessa oportunidade, eu não vou me aumentar assim a minha fala, estou com que emocionado, mas eu quero dizer ao pastor Daniel Costa, essa igreja, pela comunhão, pela amizade que você tem ao pastor Naldo e a mim, e a igreja também, ela está no seu coração, e assim como o Senhor estará em um ministério, que nós vamos estar unidos a você nesse ministério, você vai continuar unido a nós também aqui neste lugar. E nós vamos celebrar grandes coisas que o Senhor vai fazer. Pastor Daniel, com a palavra em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Só quem está vivo responde: graça e paz, igreja. Hoje é tempo de festa, amém? Pastor Pereira, eu me sinto seu filho. E não é de hoje que eu digo isso, até porque eu e Naldo estamos juntos, e a palavra certa é juntos mesmo. Há mais de 30 anos somos embaixadores juntos. Nos últimos anos, aprove a Deus, até no trabalho, nos juntarmos, depois de um tempo separados. E Naldo tem sido um companheiro, um ouvido. E é interessante que tanto a Ilka como a Joilma, minha esposa, elas teve a época na vida que eu vi vocês passavam mais tempo juntos do que com a gente, porque a gente passou um tempo pegando estrada e fazendo aquilo que a gente gosta, servindo ao Senhor.
você não vai encontrar nenhum dos dois descansando. A gente vai estar servindo ao Senhor. Do mesmo jeito que o pastor Naldo, a partir de janeiro, a partir de dezembro agora já tem um novo desafio. Eu também estou assumindo um novo desafio, já peço oração também. Já não bastava Vasco da Gama, que eu sou pastor há 4 anos na Igreja Batista Vasco da Gama, ali na Muriçoca. A partir de 1º de janeiro estou assumindo a Igreja Batista Bíblica Jesus Vive em Lauro de Freitas. É um novo desafio. E a Bíblica já tem 4 igrejas juntas no interior da Bahia para a gente dar conta também. Então, até nisso a gente vai se misturando, né? E é interessante, gente. Tem tudo a ver com o que a gente vai falar nessa noite. Deus não chamou nenhum de nós aqui presente para esquentar banco. Deus não chamou. Tem dia que vai cansar. Vai. Porque somos humanos. Nesse exato momento eu estou morrendo de dor de cabeça e estou com a coluna aqui doendo que só. Mas enquanto vida eu tiver, eu vou estar servindo no reino ao meu Senhor. A última insanidade que eu e o pastor Naldo fizemos, estávamos em Salvador no sábado, às 7h30 da noite, celebrando um culto dos embaixadores do rei na PIB de Castelo Branco. O culto terminou quase 10h30. Fomos para casa até que desacelerasse, era meia-noite. 3h30 da manhã, o pastor Naldo está na minha porta. Bora vir que a gente vai para Jussari, sul da Bahia. Chegamos em Jussari, pregamos de manhã, de tarde vamos descer para Eunápolis, que de noite tem que estar em Eunápolis. E é cansativo, eu fico vendo gente, mas isso é cansativo, mas é prazeroso, sabe por quê? Porque daqui a alguns dias, eu e você, vamos estar lá em cima nas mansões celestiais. E vai ser sobre água fresca, porque a gente só vai ficar dizendo santo, 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 santo é o Senhor. Então, enquanto houver vida, enquanto você puder andar, enquanto você puder abrir a boca, trabalhe pelo Senhor. E é nessa perspectiva, o texto que nós escolhemos como divisa, aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Eu tenho quase certeza que Paulo está parafraseando o profeta Isaías, que lá no seu livro, no capítulo 55, verso 10, repete a seguinte coisa: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regar a terra, e fazem brotar e florescer para ela semente para o semeador e para os que comem. Então nós conseguimos aqui rapidamente entender que tanto a semente e quanto o sustento vem da parte do Senhor. Não se discute isso. Quem dá a semente é o Senhor. O texto diz isso. E quem supre é o Senhor. Então nós não vamos nos deter a... Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1 e deixar aberta durante um tempo, que eu quero pensar sobre o perfil do ceifeiro, porque nós estamos sendo convidados para uma colheita. Deus já deu a semente, Deus já deu as estações, Deus já deu o pão. Agora precisa que alguém se levante e vai fazer a colheita. E esse alguém sou eu e é você. Quem vai fazer a colheita diz amém. Então a primeira coisa que o texto de Romanos capítulo 1 vai nos dizer está no verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Todo ceifeiro, olha para mim aqui para que você não esqueça, possui princípios de identidade. Ele sabe. Se eu pedir a você, me dê sua identidade, você vai me dar. Alguns já sabem de qual o número, e vai estar lá a sua data de nascimento, o local onde você nasceu. Alguns já viram o CPF, alguns já viram o PIS. E é esse documento que diz que você é, quem você é. E a pergunta nesse momento: quem é você no reino de Deus? Paulo começa o texto nos dizendo bem claro: eu sou servo. Antes de qualquer coisa, eu sou servo. Quem é servo aqui diz amém.
A gente não pode esquecer disso. Eu sou servo do Senhor na função pastoral, mas eu sou servo. Porque de vez em quando, de quando em vez, alguns vão esquecendo de que é e querem se tornar senhores. A segunda coisa, chamado. Paulo diz o seguinte: chamado para ser. Você precisa entender que você tem uma vocação. Por isso eu posso afirmar: você não foi chamado pelo Senhor para esquentar banco. Você foi chamado para cumprir a sua vocação no Senhor. Qual é a sua vocação? Os nossos irmãos pentecostais vão dizer: desculpa a sua vocação e fique firme na sua vocação. A minha vocação é ser um servo do Senhor que anuncia o Evangelho de Cristo Jesus a todas as pessoas e em todos os lugares. É muito bonito ouvir o relato que através de um trabalho de um homem que visita um casal, chegamos a 21 anos, porque esse homem teve ciência e certeza da sua vocação. A outra coisa que o texto vai nos dizer: apóstolo. E aqui, meus irmãos, eu não quero consagrar ninguém apóstolo, mas eu quero pensar que o nome disso é dom de governo. Todos nós aqui fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus e recebemos dele poder para transformar o mundo. Temos esse dom de governo sobre as nossas vidas. O Senhor nos capacitou e capacitou a cada um de nós. Eu costumo dizer, e sem medo de errar, meus pastores, meu pastor Naldo, meu pastor Pereira, cada um de nós tem pelo menos um dom. Porque o texto bíblico diz que o Senhor deu talentos aos seus servos e saiu. Então cada um de nós tem pelo menos um. E a pergunta que fica, e só você pode responder: o que é que você está fazendo com o seu dom? Porque você tem esse dom. E o último, você foi separado. E você entenda o seguinte: você foi separado não simplesmente para ser o melhorzinho, não. Você foi separado porque você tem uma cidadania no céu. Você faz parte do reino de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. E em breve o Senhor vai voltar para te levar. Então nós somos servos, somos chamados, somos apóstolos, porque temos dons de governo e somos separados. E é interessante observar que quando Paulo faz toda essa afirmativa, meus irmãos, não queiram achar Paulo prepotente, cara metido, já abre o texto dizendo que ele é, o que é. Não, ele simplesmente está afirmando para que a consciência dele, para que a alma dele estivesse firme no momento de tribulações, nos momentos de angústia, no momento que batia o desespero. Ele trazia à memória quem ele era, qual era o papel dele naquele lugar, quem foi que tinha chamado, quem foi que tinha escolhido, por que ele estava naquele lugar. Entender quem somos nos faz atravessar todas as dificuldades de nossas vidas. Quantos nós conhecemos que por causa de uma carinha feia abandonou o reino? Quantos? E não são poucos. E por favor, eu não quero botar peso e nem dizer esse tem justificativa, esse tem justificativa. Sabe por quê? E hoje, depois de entender isso piamente, eu posso afirmar: quando a minha fé, quando o meu coração, quando a minha alma estão depositadas e firmes no Senhor, nada e nem ninguém pode me tirar da presença de Deus. Quer ver uma coisa? 1 Coríntios capítulo 11, versos 25 a 27. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Vocês sabem por que conseguiu passar por tudo isso? Porque ele sabia qual era a sua identidade.
Você vai conseguir atravessar as adversidades da vida. E você vai poder participar de uma colheita farta no nome de Jesus, enquanto você souber quem você é. Amém? A outra coisa que o texto nos ensina está no verso 2. O verso 2 vai nos dizer: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas escrituras sagradas. Meus irmãos, o verdadeiro ceifeiro está firmado em raízes proféticas. E por favor, as raízes proféticas aqui não são aquelas que, com todo respeito a quem acredita, que vem daquela tese: eis que te digo. As nossas raízes proféticas estão baseadas na palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz a seu respeito? É aqui. Nós estamos baseados aqui. Para cada um de nós aqui presente, do maior ao menor, do mais novo ao mais velho, existe uma profecia dada por Deus. Não é somente a vida eterna, tem muito mais. A nossa irmã leu Deuteronômio 28, é uma promessa dada para mim e para você: se eu obedecer, se eu cumprir, eu verei a abundância. Mas muitas vezes esquecemos disso. E aí nos baseamos, depositamos a nossa confiança, a nossa estrutura, o nosso pensamento em profecias e em falas humanas. O verdadeiro ceifeiro, esse que vai participar dessa colheita grande que essa igreja vai viver nos próximos anos para a glória de Deus, ele sabe a sua base profética está na palavra de Deus e não em outra coisa mais. Ele consegue reconhecer o que Deus tem para ele a partir da palavra, a partir de devocionais com o Senhor, a partir de momentos de relacionamentos com o Senhor, a partir de uma fome e sede insaciável da palavra. O convite é quem entender que eu estou firmado nas profecias que estão na palavra. Quem crê diz amém. Todas estão aqui, de Gênesis a Apocalipse. Não quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que não vai chegar um momento em que Deus vai usar um profeta, uma profetisa dele para trazer um recado a você. Isso eu não posso negar, porque Deus faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, e usa o que Ele quer. Mas nós precisamos começar a buscar, através da palavra, as profecias de Deus para as nossas vidas. Até porque Efésios capítulo 2, verso 20, o texto sagrado nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Quem vai crescer na palavra diz amém. A terceira coisa que o texto nos ensina, a partir do verso 3, nos diz o seguinte: acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem crê nessa palavra? Quem crê que Jesus Cristo ressuscitou? Quem crê que Jesus Cristo ressuscitou? Dá um glória a Deus bem forte. O ceifeiro que vai viver essa colheita possui bases sólidas de fé. Sabe o que é ter fé? Porque a gente não vai conquistar a Boa Vista, eu sempre confundo aqui. Boa Vista, se não for pela fé. Lá na igreja, lá na Vasco da Gama, eu já disse: eu só quero 10% do meu bairro como igreja. Aí o irmão olhou para mim: pastor, mas 10% é muito. Irmã, quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Eu só tenho que fazer a minha parte. Então eu tenho fé que nós vamos ter 7.500 pessoas dentro dessa igreja. Quem quer comigo diz amém para me ajudar aí. É pela fé. E eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, para que você possa entender como a gente não tem fé. Nós pegamos a nossa Bíblia todo empolgados, e quando nós abrimos lá, já em Gênesis, como a gente vê,
depois de 120 anos, Deus mandou um dilúvio. E Noé e a sua família, nada aconteceu. A gente vibra. Glória a Deus. E o anjo visitou a Sarai e disse que ela ia ser mãe. E quando voltou 9 meses depois, Isaac nasceu. Glória a Deus. A gente vibra quando Moisés sai com o povo do Egito, chega na frente do Mar Vermelho, levanta o cajado e o mar se abre. A gente diz: glória a Deus. A gente chega e diz: Jesus Cristo ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. A gente diz: glória a Deus. Mas quando chega para a gente, quando a gente lembra das promessas que Deus fez para a gente diz: não é para mim não. E como é que você quer ser filho do Senhor se você não acredita, se você não tem fé no Deus que está declarando bênção sobre a sua vida? Viver uma colheita farta e grande, como nós estamos propondo para os próximos anos nessa igreja, precisa estar baseado na fé. E não é a fé somente de um, é a fé de todos. Só vamos conquistar se estivermos unidos em fé, sabendo que através do nosso esforço, através das nossas orações, o Espírito Santo de Deus vai agir em toda essa comunidade, em toda essa Salvador, em toda essa Bahia, em todo esse Brasil, porque é pela fé. Quem crê diz amém. É pela fé. Paulo começa o ministério dele e apresenta o ministério dele aos romanos baseado na fé. O Cristo prometido, que foi preso por vocês, condenado por vocês, morto por vocês, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Isso é uma declaração de fé. Nós, igreja do Senhor, só avançaremos quando a igreja do Senhor viver pela fé. Não uma fé cantada, não uma fé estampada na camisa, mas uma fé que parte de dentro, do fundo do meu coração, e que me faz levantar todos os dias, dizendo: eu acredito em tudo que Deus prometeu para mim, vai acontecer, porque Deus não mente e não é filho do homem para que se arrependa de coisa alguma que prometeu a mim e aos meus irmãos. Amém? E o texto vai prosseguindo. No verso 5: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Um ceifeiro, para essa colheita, responde ao seu chamado ministerial. Você responde, você entende. E a pergunta que eu fiz no início, qual é o seu dom, eu faço a segunda agora: qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Porque infelizmente durante muitos anos fomos ensinados que chamado só era para pastor, missionário e educadora religiosa. E eu não sei até hoje por que fizeram isso com a gente. O chamado é para todos. Para essas princesas que estão aqui comigo, pois os rapazes que estão lá no fundo, as irmãs que estão aqui, todos nós temos um chamado. E eu quero dizer a você que o seu chamado possa parecer para você no primeiro momento talvez algo pequeno, mas eu quero já dizer a você o seguinte: o seu chamado é ganhar vidas para Jesus. E como é que nós ganhamos vida para Jesus, pastor? Sendo canal de Deus na vida das pessoas que precisam de salvação. No seu trabalho, você pode cumprir o seu chamado. No transporte coletivo, você pode cumprir o seu chamado. Na sua rua, você pode cumprir o seu chamado. Na sua casa, você pode cumprir o seu chamado, porque o chamado acontece aonde você estiver. Sexta-feira eu fui à Feira de Santana. Eu fui com um casal de amigos e eles resolveram ir na Feiraguai.
Enquanto meu amigo estava comprando uma coisa, o vendedor brincava de crente e ao mesmo tempo esculhambava a crente. Isso começou a me chamar a atenção. Aí eu fiquei sabendo que ele já tinha sido crente, o pai dele era pastor e ele estava afastado do evangelho. E aí começa, eu já ia embora, ouvi, mas alguma coisa assim, conversa mais com ele. E aí eu disse, como é seu nome mesmo? Ele, por que você quer saber meu nome? Porque eu vou orar por você, eu não quero sua oração não. Teve uma cliente que disse a mesma coisa, e não tinha nada, ela estava passando a ouvir, eu não quero sua oração, misericórdia. E aí o negócio começa a esquentar. Por quê? Não, porque você acha igreja, pai. No final, resumindo a história, ele já estava me abraçando e disse assim, ora por mim mesmo, que eu preciso de oração. Eu cumpri o meu chamado. O meu chamado é levar paz aonde eu chegar, é levar alegria aonde eu chegar, é levar amor aonde eu chegar, levar a resposta de Deus aonde chegar. Detalhe, esse chamado não é só meu, não é meu apenas, é de todos nós. Porque muitas das vezes a gente fica resumindo, não, fulano é bom nisso, meu irmão, você, olha para mim aqui, você, o mais tímido que tiver nessa igreja. Através da sua timidez, muitas pessoas serão salvas em nome de Jesus. Basta que você permita cumprir o seu chamado. Porque uma coisa que muitas vezes o servo quer fazer, o servo quer agir da forma dele. O servo quer dizer, eu vou fazer dessa forma. Não, o servo faz da forma que o Senhor quer que ele faça. O interessante é que Deus vai unir, ou vai usar todos nós para conquistar vidas para Jesus. Então a pergunta de novo é, qual é o seu chamado? Entendeu isso? Não se preocupe, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, o Espírito Santo de Deus vai te encher, o Espírito Santo de Deus vai te usar, porque toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Eu e você somos apenas o canal, e se permita ser o canal para abençoar vidas em nome de Jesus. Até para que você possa entender, e eu acho que os meus pastores aqui vão concordar comigo, o chamado dessa igreja aqui, Igreja Batista Fonte da Vida, é discipular as nações. A visão do chamado precisa estar dentro e aceso de cada um de nós. Quando o primeiro irmão chegou aqui, ele veio discipular 2 pessoas e deixa para a gente como um semente, que vem depois através do pastor José Pereira, e agora está vindo através do pastor Naldo. Quando nós discipulamos pessoas, nós transformamos, ajudamos essas pessoas a serem transformadas à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então esse é o nosso chamado. A quinta coisa, verso 6. Eu já estou terminando. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A pergunta é, de quem você é? Você tem certeza disso? Porque eu perguntei, quase eu não ouvi. Você está entendendo? Como isso é importante que a gente aprenda. De quem você é? Porque você está no meio de crente. Observe comigo. Aqui só tem crente, amém? Se Jesus Cristo voltar agora, todo mundo sobe? Amém? Se Jesus Cristo voltar agora, todo mundo sobe? Se você tiver dúvida sobre a sua salvação, os pastores estão aqui para te ajudar a orientar, você ter a certeza. Aí eu faço a pergunta, de quem é a sua vida? Imagine como é que você vai ter certeza disso lá fora. Está dando para entender? Se aonde é comum a todos, eu quase não abro a boca, como é que eu posso afirmar que eu tenho a certeza, e desculpa a redundância, que eu sou de Jesus? Quando eu era menino, e todo mundo aqui já foi menino um dia, como é que a gente é identificado? Ali vai Dani de seu Valdomiro, ali vai os filhos de seu Valdomiro,
ali vão os filhos de Dona Ana. Não é assim que a gente era identificado? Então a gente tinha a quem pertencia. Eu pertencia ao seu Valdomiro e à Dona Ana, porque eles são os meus pais. A mesma coisa precisa estar aqui e aqui, para que rapidamente chegue aqui. Porque quando alguém vier nos confrontar, quando alguém vier questionar sobre a razão da nossa fé, nós vamos dizer assim: eu sou de Cristo Jesus, o Salvador do mundo. E isso faz toda a diferença, porque na hora do pagamento, já que somos ceifeiros, e todo ceifeiro e todo trabalhador recebe pelo seu trabalho, e o reino paga e paga bem, você vai saber a quem a se apresentar, porque você sabe de quem você é. Muitos de nós estamos perdendo a passagem, porque estamos achando que somos da igreja A, da igreja B, do pastor A, do apóstolo B, do bispo C. Nós não, nós somos de Cristo Jesus, que nos reunimos na Igreja Batista Fonte da Vida, porque aqui é uma extensão do reino de Deus para a conquista desse território. Mas nós, a começar pela Igreja Batista Fonte da Vida, é do Senhor Jesus. E nós não esquecemos disso jamais, porque isso na nossa mente nos dá força, porque isso na nossa mente nos dá ânimo, porque isso na nossa mente nos dá alegria, porque isso na nossa mente nos dá temor. Porque sabemos que estamos fazendo algo, estamos trabalhando para alguém que é muito maior. E por isso nós fazemos melhor, nós fazemos com qualidade, nós fazemos com atenção, nós fazemos com dedicação, nós fazemos com dependência daquele a quem nós pertencemos. A sexta coisa está no verso 7. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O ceifeiro escolhe a santidade como estilo de vida. Irmãos, nós estamos vivendo um momento de imoralidade, de idolatria, de hedonismo, o culto à própria personalidade, ao homem mesmo. Tudo isso estava acontecendo em Roma do tempo de Paulo. Igualzinho. Eu aconselho a quem tem Netflix, assista uma série chamada Roma, que vocês vão entender o que é a Roma de Atos e de Romanos. Mas quando você pega aquele quadro e traz para cá, parece que foi escrito ontem esse texto. Não tem como um povo que é escolhido do Senhor, um povo que quer viver uma colheita com o Senhor, não entender que precisa ser santo. Irmãos, nós, por causa de uma graça barata que alguém inventou, estamos trazendo o mundo literalmente para dentro da igreja. E é interessante que se eu voltar a 40 anos atrás, apesar de ter esse corpinho de 60, eu só tenho 47 anos de vida. Eu sou a segunda geração de batistas na minha casa. Então, o que era pecado naquele tempo, que podia até trazer disciplina e afastar alguém do rol de membros da igreja? As meninas usavam calça, os meninos deixavam o cabelo crescer. E aí eu fiquei pensando um dia desses, meditando sobre isso. Ai, se pastor Matias fosse vivo hoje, não ia acreditar se foi por causa dessas coisas que a gente dava disciplina ao povo da igreja. Por causa de um povo que começou a misturar a graça com o mundo, a igreja do Senhor Jesus Cristo está se afastando da santidade. Começamos a misturar comportamentos com santidade. Começamos a misturar gosto com santidade.
Começamos a achar que tudo é normal. Não, se eu fizer alguma coisa, se eu falar sobre o pecado, se eu apontar o pecado, ele nunca mais vai saber de Deus. Eu quero dizer a você que quem vive em santidade não precisa nem abrir a boca para confrontar o pecado do outro, porque o outro em si mesmo vai entender que você é uma outra pessoa totalmente diferente e não vai nem provocar nada com você. Quem nunca ouviu essa expressão? Não brinca com fulano não, que o fulano é cristão. Não é? Não faça essa brincadeira não, porque fulano é cristão. É uma forma daquelas pessoas que não entendem as coisas ainda, respeitar quem é crente. Ou agora o pior é quando você vê o crente envolvido nessa mesma confusão, achando que é normal. O convite aqui é a santidade. E se você quiser entender um pouquinho melhor sobre isso, Isaías capítulo 6, a visão do profeta Isaías quando ele vê Deus. E é interessante que é só Isaías que está tendo aquele momento. E ele consegue enxergar o Senhor Jesus Cristo ao Senhor eterno em toda a sua plenitude. Ele consegue reconhecer que é Deus. Mas principalmente, ele reconhece quem Ele é. O processo de santificação nos leva a conhecer quem somos. Nos leva a reconhecer quais são os nossos pecados. E principalmente, traz a resposta de Deus. Porque o texto do profeta Isaías vai dizer: e um anjo saiu com antenais, pegou uma brasa no altar e tocou no meu lábio e disse: você está purificado. Mas o anjo não toca antes que Isaías reconheça que era pecador, antes que reconhecesse onde ele estava. Isaías reconhece: eu sou pecador e vivo no meio de gente pecadora. Mas como ele se arrepende e quer ser diferente e quer ser resposta, Deus, somente Deus, enviou o anjo para que purificasse ele de todos os pecados. Mais uma pergunta: quais são os seus pecados? Mas tem que ser uma resposta honesta. Não se preocupe, nós pastores aqui não queremos ouvir os seus pecados. Quem precisa ouvir quais são os seus pecados é aquele que vai te purificar de todos os pecados. Porque é um convite aqui para aquele que quer fazer parte desse tempo de colheita. Santifique-se. 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 E por último, verso 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo. O ceifeiro do Senhor, ele vive satisfeito em Jesus. E uma coisa que talvez eu pudesse acrescentar aqui, seria 1 Coríntios 15:58. O nosso trabalho nunca será em vão no Senhor. Meu irmão e minha irmã, olha para mim para que você não esqueça isso jamais. Quem vai te dar a recompensa da colheita é o Deus Todo-Poderoso. O meu coração, o seu coração tem que estar cheio de Deus. Não pode ter espaço para escassez. Você tem que estar satisfeito no Senhor. Porque quando você estiver aqui na caminhada, fazendo o reino acontecer, vai ter um monte de gente que vai levantar para dizer que você está querendo aparecer. Vai ter um monte de gente que vai levantar para dizer que você está querendo ganhar alguma coisa. Vai ter um monte de gente que não faz nada, mas vai querer atrapalhar. E com essas confusões todas, o que acontece? Você começa a pisar no freio, pisa no freio, a tal ponto que puxa o freio de mão e desce do carro. Mas quando o seu coração está grato no Senhor, reconhecendo que tudo que você está fazendo é porque Ele fez primeiro por você, nenhuma dessas coisas te atrapalha. Nada disso te atrapalha. Porque os teus olhos estão em Cristo Jesus.
O seu coração está em Cristo Jesus. As suas necessidades estão sendo saciadas em Cristo Jesus. As suas respostas estão vindo de Cristo Jesus. Então a confusão que os homens, as confusões que o demônio inventarem, caem por terra. Caem por terra. Entender isso é mudar a rota das coisas. Que eu faço as coisas para o Senhor. Eu faço parte de uma geração, dá até vontade de chorar. Que a gente saía domingo de manhã para a escola bíblica dominical, já sabendo que 1h30 tinha que estar de volta para o evangelismo. Para pegar a velha caixa delta, botar na cabeça, descer para o evangelismo voltar para levar para a igreja, descer para o banho da igreja e pedir a Deus que tivesse água no banho da igreja para tomar banho, para estar no culto, na união de treinamento, 6 horas ou 5, dependendo da igreja, para 7 horas começar o culto, para talvez 10 da noite chegasse em casa, depois que levasse todo mundo em casa. Detalhe, ninguém tinha carro, mas a gente levava as meninas, todo mundo para casa, os mais novos para casa, para que nada acontecesse. Eu sou de uma geração que a gente não tinha dinheiro para ir para o acampamento, não era problema. A gente se juntava, pegava lata, ferro velho, vendia, e quem tinha pagava do outro, e nós íamos para o acampamento. Nós fazemos parte de uma geração que o pastor não abria a boca, a gente olhava para a casa do pastor, já sabia o que ele queria, já estava lá do lado dele, dando a resposta a ele. E nunca, eu estou falando da minha geração, nunca esperou receber nada, a gente fazia porque a gente sabia que estávamos fazendo para Deus. Hoje eu vejo uma geração, eu vejo uma igreja do Senhor, que se você não olhar bonitinho para a pessoa não quer mais saber de Deus, a pessoa não quer mais trabalhar, a pessoa não quer mais fazer nada, ou pior, eu já fiz muito. Aí você pergunta, você já fez muito aonde? Porque é o seguinte, meus irmãos, nós não estamos vivendo uma gincana. Olha para mim, o reino do Senhor não é uma gincana daqueles que fazem muito e que nada disso. O reino do Senhor é chamado para os ceifeiros do Senhor, que estão dispostos a trabalhar porque os campos estão brancos para a colheita. Tudo que eu fizer em vida, tudo que você fizer em vida ainda é pouco, por tudo que Cristo fez por você e está fazendo e vai fazer. O que nós fazemos é para o Senhor, pelo Senhor, e para a glória e louvor do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, estejam satisfeitos no Senhor, sejam gratos ao Senhor e trabalhem pelo Senhor e para o Senhor. A gratidão é o combustível que move os fiéis de Deus. E eu encerro aqui lembrando de uma canção do nosso cantor cristão que diz: vejo ao longe campos vastos prontos para a colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Venha, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção. Olha para Cristo, grande autor da salvação, prossigo. Estamos sendo convidados para uma grande colheita. Não se esqueça de olhar para os campos brancos que estão ao teu lado. Precisamos de crentes comprometidos com o evangelho que salva. Sejamos esses obreiros, usados por Deus. Deixemos o Espírito Santo usar nossas vidas. E que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Meu pastor. Amada igreja do Senhor, quantos podem dar um brado de glória a Deus?
mais uma vez, glória a Deus pela sua boa palavra. Eu quero convidar a presidente dessa igreja atual, a nossa irmã Alessandra, pastor Adilson, pastor Nerinaldo, a vice-moderadora está ali com um filhinho, mas eu quero fazer um ato profético aqui agora. Quantos ceifeiros tem aqui nesta... Venha para cá, Nerinaldo, futuro... Aliás, o pastor dessa igreja não é mais futuro não, fica aqui do meu lado, é você que vai orar. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Você que quer servir ao Senhor com alegria e recebeu esta palavra vinda da parte de Deus, porque Deus falou ao seu coração e você falou ao meu coração, pastor Daniel, e ao coração desta igreja. E nós estamos aqui como ceifeiros do Senhor e queremos nos colocar na brecha com o Senhor. E eu quero neste momento fazer um ato profético aqui. Eu quero, enquanto o pastor Nerinaldo vai orar, eu quero dar as mãos aos nossos irmãos pastores, vice-moderadora, presidente dessa igreja. E eu quero que você também dê as mãos aí, nesse dia 27 de outubro de 2022, quando esta igreja completa 21 anos. Deus nos convida a nos colocar na brecha com o Senhor, e o reparador de brecha vai usar a sua igreja. E quem é a igreja do Senhor, dá um brado de glória. Glória a Deus, eu sou a igreja do Senhor. E nós vamos receber agora uma oração que vem da parte de Deus. E Deus vai derramar uma unção nova, pastor. Uma unção dobrada do seu Espírito sobre a sua igreja aqui. E eu tenho certeza que o nome dele será glorificado. Pastor Nerinaldo Luiz. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Pai, mais uma vez estamos na tua bendita presença. E a nossa palavra inicial é de gratidão. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já realizou até aqui, ó Deus. Oh Deus, muito obrigado pela vida do irmão Lacerda, lá atrás, Senhor. Alguém que se colocou como ceifeiro, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo primeiro casal. Obrigado, Senhor, pelas tuas filhas missionárias emérita desta igreja. Obrigado, Senhor, pelo teu filho, pastor desta igreja. Oh, Senhor, muito obrigado pelo corpo de obreiros desta igreja, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E as colheitas têm sido fartas para a glória do teu nome, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o teu nome tem sido conhecido nesta região, nesta cidade, nesse estado, a partir desta igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mas a tua obra é continuada. A tua obra é continuada, Senhor. Até o dia que o Senhor vir buscar cada um de nós para ir morar contigo toda a eternidade. Esta é uma promessa que nós cremos. Esta é uma promessa que nós confiamos a Deus. Porque a nossa identidade, como foi
dito esta noite está no Senhor. Nós somos teus, ó Deus. Tão somente do Senhor. Por isso queremos reafirmar nesta hora que a nossa mente ela é tua, que o nosso coração ele é teu, que a nossa vida pertence ao Senhor, que a nossa família ela é tua, ó Deus, que esta igreja pertence ao Senhor, que esta comunidade já é chamada Jeová chamar, Deus estar aqui neste lugar. Portanto, nós nos colocamos, ó Deus, em tuas mãos e diante do Senhor, e queremos reafirmar dizendo ao Senhor: nós queremos ser santo, 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 como tu és santo, ó Deus. Nos conduz à plenitude de santidade. Nós recebemos a tua palavra, e a tua palavra nos orienta que se nós queremos uma grande colheita, nós precisamos ser santo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a conhecer mais da tua palavra, nos dá sede e fome pela tua palavra, nos dá, Senhor, conhecimento da tua palavra. Que nunca nos falte fé, pelo contrário, que a nossa fé seja aumentada. Esta noite derrama a plenitude do teu Espírito sobre a vida da tua igreja, Senhor. Nos enche, nos enche, nos enche, se encha do Espírito de Deus esta noite. Deus está aqui neste lugar. Nos enche da tua presença. Que não haja espaço em nós, que não haja espaço em nós, mas nós possamos ser cheios da tua presença. E usa do menor ao maior. Usa aqueles que estão em casa, Senhor. Nos usa, Senhor, nos usa para a glória do teu nome. Ó Deus, que nos próximos 21 anos, eu não sei quando demorará a tua volta, mas enquanto existir, ó Deus, alguém aqui neste mundo sem conhecer a tua palavra, porque uma condição da tua volta é todos conhecerem a tua palavra. Nós queremos nos colocar como igreja batista, fonte da vida, como ceifeiros usados pelo Senhor, para colher muitos frutos para o teu reino e o teu nome, o teu bendito nome continue sendo glorificado. Continua, Senhor, a fazer a tua grande obra. Nós nos colocamos em tuas mãos para a glória do teu nome. Te oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. E os ceifeiros usados por Deus diz amém, graças a Deus. O amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, igreja do Senhor aqui. A igreja do Senhor que está em casa e a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo. E a igreja aqui diz: aplauda o Senhor, glorifique, exalte, bendiga o nome dele, porque dele e para ele são todas as coisas, e glória seja dada a ele eternamente. Amém. O aviso da manhã tem um convite da nossa igreja.
em todas as nossas redes sociais. E eu quero que você convide alguém. Amanhã eu quero ver essa casa cheia, superlotada. Amanhã quem estará aqui ministrando, Pastor João Alves, homem de Deus. Agora há um bolo aí, e há o local de vocês tirarem também as fotos, né? Vocês que são muito bonitas, todo mundo lindo, tira as fotos aí, sessão de fotos. Pastor Daniel, meu amado da minha alma, Deus continue te usando, porque está tudo aqui gravado, o conselho de Deus para mim nesta noite. Deus abençoe a todos.